Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer um rocambole natalino que além de lindo fica delicioso. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixe o seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então, bora começar nossa receita. A gente vai começar fazendo o nosso recheio. Em uma panela você vai colocar 3 colheres de sopa de leite em pó, mais uma caixa de leite condensado de 395 gramas, mais 100 gramas de creme de leite, tá? Mistura tudo isso muito bem antes de levar ao fogo. Em seguida, a gente vai levar ao fogo, mexendo sempre, tá? Com cuidado aí para não queimar. E, se possível, utilize esse tipo de espátula de silicone que vai facilitar muito mais. Daí você vai mexer até essa mistura engrossar, tá? Ela vai ficar mais encorpada e você vai perceber que começa a querer largar um pouquinho das laterais da panela. E quando você pega com a espátula, ela cai lentamente em blocos. Quando chegar nesse ponto, você vai desligar e vai acrescentar 15 ml de conhaque, que é o equivalente a uma colher de sopa, tá? Caso você não queira usar o conhaque, pode ser rum também, ou se não quiser utilizar a bebida, não tem problema. E eu vou acrescentar também 100 gramas de frutas cristalizadas, tá? Mas aí você pode adicionar outro ingrediente, caso você queira, não tem problema nenhum, você pode substituir tranquilamente. Em seguida, é só misturar e deixar esse nosso brigadeiro aí ficar morninho para poder a gente aplicar no nosso bolo. Enquanto o recheio está esfriando, a gente já vai fazer a massa, tá? Na batedeira, você vai colocar uma xícara de açúcar, mais 200 gramas de manteiga ou margarina de boa qualidade. Vai deixar bater bastante até ficar um cremezinho claro. E em seguida, você vai acrescentar 3 ovos e continuar batendo até agregar. Assim que misturar completamente os ovos na massa, você vai desligar a batedeira e vai acrescentar uma xícara mais um quarto de xícara de farinha de trigo sem fermento e algumas gotinhas da essência da sua preferência. Eu sempre dou uma misturada com o próprio batedor para poder a farinha não ficar tipo saindo, né, da batedeira quando você liga. Aí em seguida é só ligar por menos de um minutinho só para terminar de misturar. Pronto, gente, a minha massa tá pronta. Eu dividi aqui em duas porções, tá? Se você quiser pesar para ter exatamente o peso de cada um, você pode pesar. Caso não, você vai no olhômetro mesmo para dividir aqui em duas partes. E como o nosso rocambole vai ser aí em duas cores, eu tô tingindo uma parte da massa com corante gel verde e a outra parte eu vou tingir com corante gel vermelho. Não precisa colocar uma quantidade exagerada de corante, não, tá? Até porque corante utilizado em excesso pode ficar aí com um gosto residual que não vai ficar legal no final. Por exemplo, aqui, o vermelho, pode ver que ele tá clarinho, tá? Mas à medida que vai passando aí um pouco mais de tempo, essa pigmentação vai ficando mais forte. E quando ele for assado, vocês vão ver que vai ficar ainda mais escuro. Eu untei uma forma com manteiga, coloquei o papel manteiga e pincelei novamente manteiga por cima do papel, tá? Essa minha forma tem 28 por 38. E agora, para fazer as listrinhas, eu preciso de 2 sacos de confeitar, tá? Em um deles vou colocar a massa verde e no outro a massa vermelha para poder ir intercalando na minha forma. E agora eu vou colocando aí listrinhas de cada cor de massa, tá? Faço uma listrinha verde e outra vermelha e vou fazendo isso até terminar toda a minha massa. Eu coloquei aqui verde e vermelho, mas se você quiser pode ser branco e verde ou branco e vermelho, vai depender aí do que você quiser fazer, tá? Gente, eu tô fazendo aqui com o saquinho de confeitar porque a minha intenção era fazer várias listrinhas intercalando as cores, tá? Caso você não tenha saquinho de confeitar ou não tenha muita paciência de fazer várias tirinhas, cada uma de uma cor, você pode ficar pegando simplesmente várias colheradas da massa e ir alternando verde, vermelho até terminar. Deve ficar um rocambole estampado, não listrado, mas vai ter o verde e vermelho. Ó, gente, enquanto eu tava aí fazendo as listrinhas, o meu forno já tava aquecendo, tá? Pra assim que terminar eu já levar pra assar.
Aqui eu já terminei toda a minha massa, tá? E eu dei umas batidinhas para poder dar uma alinhada mais ou menos e deixar a massa toda na mesma altura. Daí esse rocambole vai assar na faixa de uns 25 a 30 minutos, tá? Você fica de olho, a partir dos 20 minutos já dá uma olhadinha, porque dependendo da temperatura do seu forno, pode ser que ele asse antes do tempo que eu falei aqui. Eu asso sempre em forno médio, tá? Daí você vai verificar se a sua massa está completamente assada. Cuidado para não deixar ela ressecar nas laterais, porque senão ele vai ficar quebradiço e vai virar um biscoito. Para ter certeza que está assada, você vai tocar na sua massa enquanto estiver ainda lá dentro do forno e ela não vai mais sujar sua mão, tá? Ela vai ficar toda inteirinha e não vai ficar com borda dourada, até porque não vai nem mostrar, já que a massa está colorida. Daí, para retirar da forma, eu retirei ele morninho, tá? Quase frio. E em seguida já acrescentei o meu recheio, que também tá morninho. É bom você colocar o recheio morninho para ficar mais fácil de espalhar, tá? Como é uma base de brigadeiro, na medida que ele esfria completamente, ele vai ficar muito denso e pode dificultar. Você vai espalhar o recheio todo, como eu fiz aqui. E pode deixar uma bordinha assim nas laterais, não tem problema não, porque é justamente a parte que a gente corta depois. Daí a gente vai começar a enrolar, tá? Você vai pegar aí com o auxílio do próprio papel manteiga, vai ajustando e vai fazendo essa primeira voltinha e vai deixando o mais justinho possível a próxima volta e vai repetindo isso até terminar toda a massa. Gente, como eu falei para vocês, eu quis colocar as frutas cristalizadas aqui, tá? Mas caso você não queira usar, você pode usar, por exemplo, pedacinhos de nozes, de castanha, gotinhas de chocolate. Só que as gotas de chocolate você só coloca nessa hora aqui de enrolar. Depois de enrolar todo o rocambole, você vai utilizar o próprio papel manteiga, tá? Para envolver nele todo e deixar esse rocambole aí meio que prensado por uns 20 minutinhos para poder ele ficar mais certinho e o recheio fixar melhor. Pronto, gente, o meu já ficou aqui uns 20 minutinhos, tá? E agora eu tô removendo todo o papel manteiga para poder passar esse meu rocambole para o prato que eu desejo colocar. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente corta sempre esse excesso de massa, tá? As pontinhas, que normalmente não fica com um acabamento bonito. Daí você sempre retira um pedacinho de cada lado para poder deixar o rocambole mais organizado. Agora, com cuidado, você pega esse rocambole e transfere para o prato que você deseja, tá? Eu coloquei aí uma faca embaixo para poder me auxiliar a pegar, para não ter risco de quebrar, porque essa massa fica fofinha e fica bem úmida. Aqui para decorar, eu estou utilizando um pouquinho de chantilly, que eu já tinha aqui batido, tá? E resolvi colocar para poder decorar. Mas se você não quiser, não precisa. Basta polvilhar um pouquinho de açúcar refinado ou até um pouquinho de leite em pó também, que já vai ficar bonito. Também estou colocando aqui na decoração alguns macarrões que eu fiz num outro vídeo, que eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam conferir, caso ainda não tenham assistido. Coloquei também aqui para finalizar algumas frutinhas cristalizadas, assim como tem no recheio. E tá pronto o nosso rocambole natalino. Gente, olha como fica lindo esse rocambole, tá? Super temático. É uma opção tanto para você vender, quanto também para presentear alguém, ou também para fazer para sua casa, para deixar sua mesa natalina ainda mais bonita. E o mais importante, fica super delicioso, tá? Sobre o cunhaque faz toda a diferença, dá um toquezinho todo especial nessa receita. A massa fica fofinha, fica úmida e não tem sabor residual de corante, tá? Fica realmente deliciosa. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Por favor, não saia do vídeo sem deixar o like, como eu sempre peço, isso realmente é muito importante. Se você gostou desse rocambole, se você gostou dessa receita, deixa aqui um coração nos comentários e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.